Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós temos uma missão dada por Deus de estar elegendo, confirmando os nossos oficiais da igreja, no caso, nessa Assembleia Geral Extraordinária, o ofício do diaconato. E esse texto, ele fala aos nossos corações, porque ele fala da necessidade da igreja que veio. Às vezes nós olhamos Atos dos Apóstolos como a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja onde as pessoas falam em línguas estrangeiras, a igreja que está crescendo, a igreja está sendo perseguida, mas o povo vive em comunhão, partir do pão e tudo. E parece às vezes que esta igreja, que foi também o sonho, foi assim que houve o movimento da reforma, a ideia de voltar ao padrão bíblico da igreja primitiva, como que se esta igreja nunca teve problemas. Não havia problema porque era uma igreja cheia do Espírito Santo e do poder de Deus. Mas quando você lê Atos dos Apóstolos, você começa a enxergar que não é bem assim. Você vê que há no crescimento ali, antes de tudo, eles estão com medo, orando, e o Espírito Santo é derramado sobre 120. Depois no Pentecostes, a multidão, línguas estrangeiras eles conseguem entender. Alguns dizem, eles estão embriagados. Aí outros dizem, não, é o poder de Deus. E Pedro prega e as pessoas entregam a vida a Jesus, outros vão embora sem entregar a vida a Jesus, a igreja cresce de forma exponencial, mas depois continua. Chegamos no capítulo 5, nós nos deparamos com Ananias e Safira, que uma igreja cheia do Espírito Santo, quando nós agimos de forma incoerente, imagina, irmãos, o que aconteceria, porque eles foram consumidos perante a igreja, morreram e retirados do templo. Já pararam para pensar nisso? Você, quando lê Atos dos Apóstolos, você já pensou nisso? Mentiu, fraudou, enganou, foi fulminado e as pessoas te tiram do templo. Deus tem muita misericórdia de nós, né? Como Deus é misericordioso. E agora há um critério de injustiça aqui. As pessoas chegam até os apóstolos dizendo, olha, as viúvas dos helenistas, que não são judeus puros, vamos assim dizer, estão sendo esquecidas na distribuição, no auxílio. E aí surge a instituição dos diáconos para resolver, ajudar nessa questão. Então, conforme nós estamos pensando nesta manhã, ser diácono é viver um serviço de amor a Cristo. Por isso o tema da nossa meditação é isso nesta manhã. Diácono, um serviço de amor a Cristo. Os diáconos, quando eles cumprem esse serviço de amor, eles glorificam, antes de mais nada, a Deus, a Cristo Jesus, porque é a essência de todo o amor, que se traduz da seguinte forma, diante do texto que nós acabamos de ler, se traduz no cuidado com o próximo, na atitude justa, quando pessoas agem dentro e também fora da igreja de maneira injusta. Assim, o Evangelho se torna visível dentro da igreja e também fora dela. Podemos dizer que o diaconato é a expressão concreta do amor cristão, cuidando das necessidades, principalmente do povo de Deus, e testemunhando o Evangelho por meio do serviço. Fazendo isto, os diáconos, como diz o próprio texto, libera os ministros, a liderança, os pregadores, no caso ali, na representação dos apóstolos, para ter mais liberdade para ensinar, pregar a palavra, cuidar junto com eles das ovelhas, mas, acima de tudo, se dedicar melhor ao estudo para, assim, ensinar as verdades e disciplinar e administrar aquilo que o Senhor determinou aos pastores e também presbíteros, do qual os diáconos muito nos ajudam
e nos auxiliam. Então, eu ouço muito isso às vezes na vida da igreja, dizendo assim, porque nós fazemos o serviço voluntário. Você já ouviu isso? Serviço voluntário? Não. Na igreja do Senhor nós não fazemos serviço voluntário, é um ministério. E o diácono, ele é um ministério. Ou melhor dizendo, você pode colocar dentro da nossa doutrina um ofício diaconal. É ordenado a isto. Pastores, presbíteros e diáconos. Ele nasceu para resolver a injustiça e a exclusão social de grupos vulneráveis, dentro e, quiçá, se necessário for, com a pregação da palavra, fora também da igreja, quando necessário. Muitas vezes surgem pessoas aqui com necessidades e às vezes já chega dizendo assim, quero falar com o pastor. E eles param ali e dizem assim, espera aí, o que está acontecendo? Vamos conversar. E na maioria das vezes ali mesmo, eles já resolvem, já tratam e depois comunicam ao pastor, ao conselho da igreja, ao presbítero, né, que está mais próximo, dizendo que foi resolvido. Na nossa igreja também, eles cuidam da ordem, ajudam o pastor na ordem do culto. Entrada, saída, o que falta, o que precisa, tudo para a honra e glória de Cristo Jesus. Por isso o termo diácono, literalmente, amados irmãos, e ele representa a palavra servir, ser servo, ou aquele, conforme está no texto, servir, que os apóstolos disseram, servir às mesas. Servir às mesas, servir ao povo de Deus. E há um ponto muito importante, porque a semelhança de Cristo Jesus, que era o maior de todos, e ainda lavou os pés dos seus discípulos em simplicidade, amor, humildade. E até mesmo, amados irmãos, que aquilo ali era um ato de humilhação. Mas Jesus mostrou o seu amor ministerial, sagrado, eterno, de como se deve agir. Jesus exerceu, de certa maneira, um ato diaconal. Por isso, ser diácono é algo extraordinário, porque segue e demonstra o amor de Cristo de forma especial para a vida da igreja. E quando nós estivermos olhando esses irmãos que estão aí indicados, que nós, até mesmo pela própria igreja, porque houve perguntas e alguns irmãos até falaram, que você ao orar, pense nisso, eles têm essas características, essa realidade, e se tiver, glória a Deus, confirme em seu coração. Se não, ainda entender que falta alguma coisa, não precise dizer sim, porque está vendo aí a foto. Mas a ideia é entender o que precisa nessa visão essencial. E diante do texto que nós acabamos de ler, eu trago pelo menos 3 características importantes, além de tudo isso que nós falamos do amor na vida do diácono. De forma simples, eu quero dizer aqui, eu penso que dentro da palavra de Deus, ou do texto que nós acabamos de ler, essa prática essencial do amor de Cristo. Para exercer essa prática essencial do amor de Cristo, ele precisa, antes de mais nada, ter boa reputação dentro e fora da igreja. Deve ser uma pessoa que vive a comunidade, que vive a igreja do Senhor, que as pessoas vejam nele um perfil de amor, de cuidado, de conduta e de boa reputação, de testemunho, vamos dizer assim, que é martírio o termo grego, de testemunho dentro e fora da igreja. Ele precisa também, nesse segundo ponto, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo?
ele precisa evidenciar um caráter espiritual. Evidenciar um caráter espiritual. E nesse caráter espiritual deve ser um caráter que demonstra verdadeiramente que ele foi regenerado e transformado em Cristo Jesus. Esse caráter precisa ser mostrado, porque às vezes a gente olha e acha que está somente no campo do invisível, mas a conduta ela deve ser demonstrada, o Espírito Santo deve se revelar na atitude de amor, na atitude do cuidado do falar, na atitude da forma de agir, na simplicidade do ser, porque vai cuidar e ajudar o ministro, o pastor e também o conselho a cuidar de pessoas. Amor, cuidado, então ele precisa ter esse caráter. Não pode ser uma pessoa combativa, sempre combativa, mas deve ser uma pessoa cheia da palavra do Senhor, com caráter dentro e fora, que as pessoas vejam isto. Ele precisa ter maturidade para entender que nem tudo que ouve deve contaminar a sua vida. E, por fim, por isto, ele precisa também ser uma pessoa cheia de sabedoria, que é a capacidade de discernimento para lidar com conflitos. Porque, às vezes, irmãos, vai ouvir muita coisa. E nem sempre o que está ouvindo é a verdade, nem sempre o que está ouvindo é o real. E fora os conflitos que as pessoas também trarão, as suas dificuldades, as suas necessidades, os seus lamentos, e também precisa entender e discernir sobre isso, e saber como lidar em cada situação, em cada conflito. Ele não deve ser uma pessoa que gere conflito, pelo contrário, mas eu tenho procurado falar isso nos cursos que eu dou e tenho dado aqui na igreja, mas ele deve ser um que procura solucionar os conflitos. Solucionar e não gerar. Ou então, se não tem como solucionar, ele precisa o quê? Orar. Orar. Porque às vezes há muitas lutas e castas que só saem com jejum e oração. Assim nos ensina a palavra, assim o diácono deve entender e discernir. Ele precisa também ajudar a igreja e o conselho, quando necessário, dentro desse trabalho social, a administrar os recursos que são separados para atender o maior número possível de pessoas e acolher as pessoas sempre, reafirmando isto, com amor e justiça. Isso faz parte da sabedoria que precisa ter. Tudo isto sempre acompanhado. E aí não é só dos diáconos, eu costumo dizer que é de toda a igreja, de uma vida diária, de oração e leitura da palavra, para alimentar a sua vida na comunhão do Senhor. Porque quando não temos uma vida de oração e quando não temos uma vida de leitura, de meditação, de busca, e não nos confrontamos a nós mesmos, temos dificuldade de saber tratar o outro, de procurar tratar o outro da melhor forma possível. E às vezes entramos em caminhos que não são adequados. Por isso, amados irmãos, no momento que estivermos, e precisamos lembrar acima de tudo, que houve um problema, mas o que eu vejo desta igreja cheia do Espírito Santo é que ela logo procurou uma solução para isto. E ao procurar a solução, eles entenderam o papel. O que o diácono, o pastor vai fazer? O que os diáconos precisam fazer? E como devemos caminhar. E quando nós andamos um pouquinho mais, nós nos deparamos, lembra de Filipe? Filipe estava pregando e um tal Simão lá quis abraçar a fé, ele quis comprar até o poder do Espírito Santo. Filipe ainda não tinha o entendimento pleno, talvez, a maturidade espiritual, a sabedoria que o pastor acabou de falar aqui. Mas quando os apóstolos chegaram para ver o que estava acontecendo, Pedro logo acusou, entendeu, falou, olha, você não tem parte conosco nesse ministério.
que Deus tenha misericórdia da tua alma. E aí Simão pede para que ore por ele, né? Então nós precisamos estar atento a isso, a cada instante, entendendo os nossos ministérios e caminhando pela graça do Senhor. Por isso, amados irmãos, diante da mensagem que nós acabamos de ouvir nesta manhã, nós precisamos estar atentos também como igreja do Senhor, porque ser servo, como o pastor falou no início, apesar de usar hoje, por causa da nossa assembleia, logo após a visão dos diáconos, mas eu quero dizer que este ato diaconal, ele precisa estar no coração de cada um de nós, membro da igreja. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos. Porque o Senhor nos chamou a exercer esse ministério que é um serviço de amor a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que da mesma forma que Ele amou e se entregou por nós, que possamos também amar, pregar e nos entregar em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus nos fortaleça, que Deus nos faça crescer em paz, alegria e comunhão na presença de Deus.